Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite a você que está aí na sua casa, talvez na sala, não sei. Talvez você está olhando no Facebook ou com a TV ligada e com o Facebook na mão, com as redes sociais na mão. Talvez está aí talvez já jantou, está tranquilo. Desliga as outras coisas e fica só nessa live. Nós vamos fazer uma live hoje aqui especial, falando da biografia, da vida deste grande santo, que nós temos uma imagem pequenininha dele, né? Pois as lojas de imagem grande não tem que mandar fazer a imagem dele, né? São Domingos de Gusmão, o homem do Santo Rosário. O homem do Santo Rosário. O homem do Santo Rosário. Então nós vamos aqui fazer várias perguntas para o Denilson, que está aqui, o Denilson Ferreira, e nós vamos desmiuçar a vida de São Domingos de Gusmão. Este santo que, de certa forma, tem pouca devoção. Muitas pessoas não conhecem São Domingos de Gusmão. Muitas pessoas nunca tiveram experiência de oração com São Domingos. Muitas pessoas que são devotas do Rosário, que rezam o terço, que são devotas de Nossa Senhora, não sabem da importância do divisor de águas que foi São Domingos de Gusmão a respeito da história do Santo Rosário Mariano. Então fica conosco nessa live, fica conosco para você aprender. É bacana o que a gente vai falar. Nós vamos estar mostrando as coisas extraordinárias que Deus fez na vida de São Domingos de Gusmão, porque quando Deus escolhe alguém para ser santo, é pura graça de Deus. Se alguém tem algum dom, algum ministério, se os santos da igreja hoje que são canonizados estão nos altares, tudo isso é obra de Deus, não é obra humana. A única parte nossa, a única parte da nossa humanidade é dizer sim. Por isso que é importante a gente dizer sim para a caminhada, sim para o chamado, dar resposta para Deus quando Ele chama. Porque a partir do momento que a gente diz sim, aí Deus começa a trabalhar, a operar na nossa vida, lutando pela nossa santificação e nos tornando santos. Então, o que nós vamos falar aqui de São Domingos é bacana demais. Está aqui a imagenzinha dele, está aqui hoje, está chegando hoje na nossa casa de evangelização, a sagrada relíquia de São Domingos de Gusmão. Nós temos aqui neste pequeno relicário um ex ossibus, ou seja, um pedaço do osso de São Domingos de Gusmão. É uma relíquia de primeira classe, uma relíquia tremenda, vai ficar aqui para veneração, a partir do momento que esta casa for inaugurada, para a veneração das pessoas, dos devotos, podem vir rezar diante da relíquia de São Domingos de Gusmão. A igreja ensina que onde está a relíquia está o santo. Então é tremendo a relíquia de São Domingos de Gusmão aqui na nossa casa de evangelização. Detalhe, a associação que nós abrimos na fraternidade, ela carrega o nome de São Domingos. A nossa associação se chama a Associação São Domingos de Gusmão. Mas por que vocês escolheram ele? Porque, antes de todas as coisas, a fraternidade é um apostolado do Santo Rosário. O que é apostolado? Fazer conhecer algo. Então, a fraternidade é um apostolado do Rosário, ela faz conhecer o Rosário. Nós pregamos o Santo Rosário. Hoje, 2020, nós pregamos o Santo Rosário completo dos 4 terços de Nossa Senhora. Então São Domingos de Gusmão é o padroeiro da nossa associação e ele também foi o nosso primeiro baluarte. O primeiro baluarte a ser colocado na fraternidade foi este santo que nós vamos estar falando esta noite. Vamos rezar, irmão? Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quebrando o paradigma. Irmão, você tem um amor, um carinho especial por São Domingos? Tenho um amor e um carinho especial devido a ele ser um doutor da igreja. Eu sou apaixonado, pelos santos doutores.
seletiva, os santos doutores, são 36 apenas, e São Domingos de Gusmão é um doutor da igreja, e também por ele ser o homem que recebeu, e nós vamos estar falando disso, o Santo Rosário das mãos da Virgem Maria. Amém. Tenho uma paixão por ele. Glória a Deus, eu também tenho toda uma paixão por ele. Antes de eu fazer a primeira pergunta para o Denilson, você vai perceber nesta live que São Domingos de Gusmão, ele foi um homem possuidor de todos os dons, de todos os carismas do Espírito Santo, mas de maneira verdadeira, sem emocionalismo, sem mentira, sem vendagem, não. Ele foi um homem possuidor de ministério de pregação, principalmente, de ministério de oração, de intercessão, de ministério de libertação. Foi um santo exorcista, tá? Nós vamos ouvir histórias de São Domingos aqui, da vida dele, da biografia dele, tremendas, tá bom? Fique conosco, irmão. Como estava a Igreja Católica Apostólica Romana na época de São Domingos? São Domingos, ele nasceu, no finalzinho do século XII, e ali a igreja, no início do século XII, ela havia conquistado muitas coisas, havia vencido batalhas, Jerusalém estava sob o seu comando, então a igreja se tornou uma igreja esplendorosa e cheia de bens, mas não somente de bens materiais, mas bens espirituais. Grandes papas passaram pela igreja no início do século XII. Porém, quando São Domingos nasce, já no final do século XII, a igreja está passando por uma certa dificuldade espiritual, onde os homens, o clero estava sendo um clero corrompido pela ganância. Os homens estavam se tornando gananciosos e ali eles estavam perdendo aquilo que era a essência do cristão, estavam esquecendo aquilo a que Cristo veio chamar, que era para a salvação das almas. Eles estavam se envolvendo muito com as riquezas, estavam adentrando muita nobreza, e quando isso acontece dentro da igreja de Cristo, ele levanta homens e mulheres para restaurar a sua igreja. E foi isso que aconteceu neste tempo em que São Domingos nasce. No tempo em que São Domingos nasceu, existia um homem que gladiava contra essas coisas, chamado São Bernardo de Claraval. E ali depois de São Bernardo vem São Domingos, São Francisco, Santo Antônio de Padua e vários outros santos. Então a igreja, ela estava desta forma. Também acontecia na igreja que algumas heresias estavam atacando diretamente a igreja. Por exemplo, a de Pedro Valdo, a heresia dos valdenses. E também uma antiga heresia, que Santo Agostinho já havia combatido, Santo Ambrósio já havia combatido, que é a dos maniqueus, mas ela veio disfarçada, vamos dizer que ela evoluiu, e alterou o nome dela, que aí se tornou a heresia dos albigenses ou cátaros, como alguns conhecem. E ali, então, neste momento que a igreja está passando por todas essas dificuldades, é que São Domingos nasce, e aí nós vamos contar um pouco da história dele para vocês. Eu quero falar uma coisa, veja bem, preste bem atenção. Ano mais ou menos século XII, 1200, depois de Cristo, a gente viu aqui ele falar de 2 ou 3 heresias que combatiam a fé católica. A igreja passava por um momento de dificuldade. A igreja também, naquele tempo, o clero era ganancioso, tinha esquecido do mistério da pobreza de Cristo, de ir atrás do pobre, de pregar o seu evangelho, mas também cuidar das pessoas necessitadas. E aí Deus levanta um santo para restaurar a igreja. E ele também citou o nome de São Francisco de Assis. Você citou o nome de São Francisco? Citou o nome de São Francisco de Assis. Então veja, o que eu quero dizer? A igreja sempre, meu irmão, olha o que eu vou falar para você. A igreja sempre passou por dificuldade. A igreja sempre foi perseguida. Por quê? Porque ela é de Cristo. Cristo foi perseguido. Então, talvez você olhe para a igreja de agora e fale, mas a igreja está sofrendo isso, está sofrendo aquilo. Nossa, mas olha o que está acontecendo. Puxa vida, estamos nos finais dos tempos. Sim, nós estamos nos finais dos tempos, mas põe uma coisa no seu coração. A igreja, desde quando foi fundada no seu fundador Jesus Cristo, ela foi perseguida. Ela foi caluniada. Houve perseguição, houve ataques, a vida toda quiseram destruir a fé católica. Irmão,
o que significa Domingos, este nome? O nome Domingos, na sua etimologia, significa guardião do Senhor ou guardado pelo Senhor. E São Domingos, ele foi na vida dele dessa forma. Ele foi guardião do Senhor por 3 motivos. Porque ele guardou a honra para com Deus, guardou também o próximo, que é vinha e rebanho do Senhor, e guardou a si mesmo, conforme a vontade do Senhor. Ele foi guardado pelo Senhor também por 3 condições: como leigo, como cônego e como apóstolo, porque São Domingos foi um grande apóstolo da igreja. Ele caminhou em terras, ele andou para pregar a palavra de Deus, ele foi a longas distâncias, e por essas 3 condições, como leigo, ele foi protegido, guardado pelo Senhor, fazendo desde o começo coisas louváveis. Nós vamos ouvir um pouquinho disso. Como cônego, ele progrediu com fervor na fé, e como apóstolo, ele atingiu a perfeição. Mas eu quero dizer uma outra coisa sobre o nome Domingos. Na verdade, ele recebeu esse nome da sua mãe devido a um sonho que ela teve, Porque o nome Domingos vem de Dominus, que significa Senhor, Dominicus vem de Dominus, que significa Senhor. E nesse sonho, a sua mãe sonhava que dentro do ventre dela, ela carregava um cãozinho, um pequeno cão que tinha uma tocha na boca, e que esse cão corria pelo mundo todo com essa tocha e ia incendiando o mundo, ia incendiando todo o universo. Então, Dominus Canis, que significa o nome de Domingos, por isso a mãe dele colocou este nome, que significa cão do Senhor, porque ela teve essa visão, ela teve esse sonho de que ela carregava no útero dela um cãozinho que incendiava o mundo com a tocha na boca, ou seja, com as palavras que saíram da boca deste homem, o mundo foi incendiado, Como vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 38, o mundo não foi digno de receber estes homens, como São Domingos, como Santo Agostinho, como São Francisco de Assis, como São Luís Maria Leão de Montfort, como Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila. Nós não somos dignos de ter esses homens passados por nós, mas por graça de Deus nós tivemos. E o nome de São Domingos significa isso, pela essa visão que a mãe dele teve, Dominus, Dominus Canis, cão do Senhor, aquele cão que com a tocha incendiava o mundo inteiro. A palavra de Deus que saía da boca deste homem incendiou os corações. E nós vamos poder ouvir um pouco disso também durante esta live. Eu quero abrir um parênteses e dizer assim, um grande ensinamento que a vida de São Domingos já está nos dando. Eu quero dizer para você que eu peguei esses papéis agora, o Denilson me passou, para estar fazendo as perguntas nesta live. Mas eu vou anotando aqui aquilo que a gente vai sendo revelado no nosso coração, a gente partilha também. Ele foi guardião do Senhor de 3 maneiras. A primeira, guardando a honra de Deus, E ali embaixo tem a explicação. Ele foi protegido e fazendo desde o começo coisas louváveis. Ou seja, ele respondeu sim. E através daquele sim, ele fez com que a vida dele louvasse a Deus por obras, por esforço, por sacrifício, por doação. Olha o ensinamento que nós estamos recebendo. A segunda maneira, ele foi guardião do Senhor, guardando o próximo, a vinha e rebanho do Senhor. E a explicação está aqui, progredindo com fervor. Ou seja, ele não era um santo contemplativo. Para ele não valia ficar dentro de um mosteiro só rezando, ou então assistindo. Vamos trazer para o nosso tempo de agora. Eu vou assistir várias redes de TV, vários canais católicos, eu vou assistir minha missa em casa, igual esse problema que nós estamos passando agora. Eu vou fazer minhas orações em casa, eu vou criticar da minha casa, mas eu não vou sair da minha casa para fazer nada pelo meu próximo. São Domingos não era assim. Ele estava no meio da vinha do Senhor, do rebanho do Senhor, ou seja, ele contou a causa do Evangelho.
Ele era, como a gente disse na live de São Padre Pio, um alter Christ, um outro Cristo. Olha o ensinamento. Não basta ficar ali parado, ouvindo, ou rezando, criticando, sem se mover. Para domingos não era assim. Ele queria estar no meio do povo, no meio das pessoas. Isso é tremendo, gente, que nós estamos aprendendo aqui hoje. E a terceira, guardando a si mesmo a vontade do Senhor, ao respeitar seus mandamentos, atingindo a perfeição, através do sim, através do caminhar, né? Deus foi, como eu falei no começo, Deus foi moldando São Domingos, ele foi correspondendo com tudo que Deus pedia para ele e atingindo um nível alto de santidade e de perfeição. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. São ensinamentos que a vida, a biografia de São Domingos está falando para nós aqui agora. Tapas na minha cara, na nossa cara, né? A vida deste santo tremendo. A terceira pergunta: onde nasceu, o nome dos pais e como que foi a infância de São Domingos? São Domingos, ele é um santo espanhol, né? Nasceu na cidade de Calaruega, diocese de Oslo. O nome do pai dele era Félix e da sua mãe era Joana. Quando pequeno, veja, a sua mãe teve um sonho, né, do que ia acontecer com Domingos. A sua madrinha também teve uma visão, e quando ele era pequeno, quando ela olhou para ele, ela viu que na fronte dele havia uma estrela que brilhava e iluminava o mundo. Ou seja, este menino já estava sendo preparado para ser um grande homem de Deus. Assim como São Padre Pio, como o Mauro citou aqui, esse São Domingos de Gusmão, desde muito novo, também estava sendo preparado. E as pessoas que se aproximavam dele, as pessoas que eram próximas dele desde muito novinho, as pessoas já percebiam, as pessoas já entendiam, era revelado para essas pessoas que dali sairia um grande homem, né? Existem poucos relatos sobre a infância de São Domingos, mas um deles é que, quando ele ainda era muito novinho, ele descia do seu berço nu e dormia no chão para fazer penitência para as almas, para a salvação das almas. Nós vamos ver que São Domingos, ele realmente foi um novo Cristo, porque ele tinha essa sede de salvação das almas. Então, pequenininho, ele descia do berço, descia da sua cama e dormia no chão. E durante a sua vida inteira vai se cumprir com ele aquela palavra que o próprio Jesus vai dizer: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Nós vamos ver que São Domingos era dessa forma com ele. Ele quase não dormia, nós vamos ouvir isso. Então, a sua infância existe poucos relatos. Um outro relato que existe é que quando ele completou 7 anos de idade, ele foi morar com o seu tio. E o seu tio, ele tinha uma função na igreja, que era de limpar a igreja, de cuidar da igreja. Então, um dos historiadores que escreve a vida de São Domingos de Gusmão cita que São Domingos foi como o profeta Samuel do Antigo Testamento, que foi colocado no templo desde muito novo. Então, ou seja, o mundo não conseguiu atingir o coração deste menino. Ele não foi pego pelas coisas mundanas, pelas paixões mundanas, não. Desde muito cedo ele aprendeu a amar a igreja. Desde muito cedo ele aprendeu a ter um zelo pela igreja. E ele ficou dos 7 até os 15 anos com seu tio. Com 15 anos de idade, ele partiu para os estudos, adentrou na Universidade de Valência, e ali ele ficou por 10 anos, né, na universidade. 10 anos, dos 15 anos até os seus 25 anos, ele ficou estudando. Uma diferença de São Domingos com os outros estudantes da época: São Domingos, durante os 10 anos que ele ficou na universidade, ele se empenhava e se dedicava aos estudos. E ali ele não colocou nenhuma gota sequer de vinho na boca. Ele não se embriagava, ele não se iludia com as paixões mundanas. Ele era focado, ele era decidido. Correspondeu sim ao chamado que Deus já fazia para ele e que ele já sentia no coração, esse chamado. Então, essa é os poucos relatos que existem da infância de São Domingos, né? Eu
pesquisei em alguns livros, talvez em outros tenham, mas nesses que eu pesquisei não tem muito sobre a infância, fala muito pouco. Não fala dos pais dele, porque ele foi morado com o tio? Não fala. Só cita que com 7 anos de idade ele foi morar nesse livro. Ele foi morar com o tio. E depois dali já fala que ele foi com o Samuel, depois já fala que ele foi desapegado desde cedo. Desapegado. Tirado dos pais e da mãe. Já foi sendo entregue para a igreja. Exatamente. Consagrado. Sim. Então, só voltando um pouquinho, tem imagens de São Domingo, eu digo para vocês, são raras, mas a gente consegue encontrar na internet alguma ilustração de São Domingos. Então, quando a gente vê um cãozinho perto de São Domingos, é aquela explicação que o irmão deu aqui, tá bom? Porque é assim, uma coisa que não dá para entender. Por que tem um cãozinho perto da imagem dele? Então o irmão explicou um pouco mais para trás. Ele era um homem que amava a caridade, irmão. Nas suas orações, São Domingos só pedia isso para Deus, que inflamasse o coração dele de uma caridade com o próximo. Ele só queria amar, ele queria cumprir aquele preceito que Jesus dizia: amai uns aos outros. Ele queria amar, e as suas orações eram voltadas somente para amar o próximo, amar a igreja, ter um zelo. E eu quero citar alguns exemplos da vida dele, né? São 3 que eu vou citar, de como ele era inflamado de amor pelas almas. E esses 3 relatos que eu vou dizer aconteceram durante os estudos dele, ou seja, entre 15 e 25 anos. Os 3 relatos aconteceram quando ele estava na universidade. Ali em Valência, quando aconteceu em um tempo em que a fome começou a alastrar aquela região, né, e as pessoas começaram a passar fome. Para estudar, para ser um estudioso, você precisava ter dinheiro. Uma coisa que eu não disse que eu esqueci, acabei falhando. São Domingos veio de uma família que tinha bens, que possuía bens, mas ele nunca foi apegado aos bens. Tanto é que ele, quando chegou lá, começou a estudar, ele, para ajudar quando aconteceu essa fome, vendeu todos os seus livros e todos os móveis que ele tinha, e distribuiu o dinheiro para os pobres. Existem alguns relatos, né, que São Domingos vendeu todos os livros, menos um evangelho, porque não tinha a Bíblia ainda, né, compilada como nós conhecemos, eram livros divididos. Então só ficou com o Evangelho de São Mateus e vendeu todos os outros livros. Tudo que ele possuía ele vendeu, todos os seus móveis, e distribuiu para os pobres. Tamanho zelo e caridade que esse homem tinha pelas almas. Ele chegou a fazer 2 vezes, a ter a intenção dentro do seu coração de 2 vezes vender a si próprio, vender ele mesmo. Para quê? Uma situação foi quando ele via uma pessoa que por causa da miséria, por causa da fome, aderia a uma heresia, ou seja, saía da igreja e começava a adentrar algumas seitas, começava a adquirir algumas ideias que não era conveniente com a salvação daquela alma. Então São Domingos, quando viu uma alma que se pendia para o lado, que ia se perder, ele fazia o propósito de se vender ele mesmo para conseguir o dinheiro, para dar para essa pessoa, para que ela não fosse e não se perdesse, para que ela continuasse na igreja de Cristo. Mas os relatos que eu li falam que o próprio Deus não permitia que ele fazia isso. Num segundo relato, uma mulher chega dele desesperada, dizendo que o seu irmão estava preso com os sarracenos. Os sarracenos eram os muçulmanos, matavam cristãos, né? Era uma guerra entre os cristãos e os muçulmanos daquela época. Os sarracenos era uma raça que matava todo mundo. Ela chega desesperada e ele faz o propósito de vender a si mesmo para resgatar este irmão que estava nas mãos dos sarracenos. Então veja quanto amor e caridade. Um jovem, ele era jovem ainda, tinha entre 15 e 25 anos, mas ele já tinha um desejo inflamado no seu coração, um amor pelas almas. Ele não queria que ninguém se perdesse, e ele amava a caridade e pedia nas suas orações somente que ele fosse um homem caridoso. São Domingo de Gusmão pedia para Deus: dai-me caridade, inflama o meu coração com a caridade.
para que eu possa amar o próximo, como o Senhor pediu. Não se importava em ficar sem nada pelo próximo. Não, aliás, ele, na vida dele, ele teve depois que ele fundou a sua ordem, ele teve uma única vestimenta, um único hábito. O hábito dele era isso aqui, só esse, e não tinha mais nada. Não possuía bens. Era preto e palha ou branco? Preto e branco. Preto e branco. Branco. Certo. Vamos para a quinta pergunta. Como que São Domingos se tornou cônego? Você tem como dar uma explicação do que é cônego? Sim. São Domingos, ele se tornou padre, né? O cônego é um padre, né? Depois das reformas do Concílio Vaticano, hoje, né, quando a gente ouve falar padre, os títulos padre, cônego, monsenhor, hoje eles são a mesma coisa, não tem divergência, né? Mas na época de São Domingo, o cônego ele tinha algumas funções especiais. Uma delas era aconselhar o bispo, ou seja, ele era um padre mais próximo do bispo, estava ali, ele fazia algumas funções extraordinárias na liturgia, né? Então, na época de São Domingos, ser um cônego era isso. Com 25 anos de idade, quando ele saiu da universidade, o bispo de Osma, né, da diocese da onde ele veio, já tinha ouvido falar dele. E ele mandou um mediador até São Domingos para falar para ele se tornar um cônego dele, um cônego do bispo, entre outros que o bispo que pediu. O bispo pediu para que esse mediador fosse até ele, que aliás esse mediador depois substituiu o bispo que ordenou, né? Que agora eu não vou me recordar o nome. O mediador se chamava Diogo, depois ele se tornou bispo. Martinho, o bispo pediu. Depois esse mediador se tornou bispo e continuou com Domingos lá como cônego. Existiam vários cônegos na diocese e um deles era Domingos. Uma coisa que a gente precisa falar é que ele se destacou muito depressa. Como cônego, ele se destacou pelas suas pregações, pelo seu conhecimento, pelo seu amor, pela sua humildade. Santidade. Ele se destacou dos outros, né? E existem muitos relatos nesse livrinho aqui que conta mais sobre essa parte dele ter se tornado um cônego. Vai citar que as pessoas ficavam admiradas com ele. As pessoas olhavam para ele e se convertiam. Alguns homens olhavam para ele e queriam se tornar padres. Então, devido àquilo que ele abraçou, ele se tornou um padre e ele abraçou a causa, ele abraçou as almas com toda a santidade, com toda a humildade. E ele ficou ali como cônego na diocese de Osma 9 anos, até os 34 anos de idade. São Domingos fica na diocese de Osma como cônego do bispo que havia pedido para ele. Conselheiro do bispo. Morreu, passou outro bispo, ele continuou lá, e aí até 34 anos. Com 34 anos surge um desejo no coração dele de fundar uma ordem, e é sobre isso que nós vamos falar. Que coisa mais linda. Antes de falar da ordem dominicana, olha a visão espiritual do bispo. É tudo obra de Deus. A gente tem que entender também que a Igreja Católica, meu irmão, minha irmã, a alma da Igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo na Igreja. Então nós não podemos jamais pecar e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, dizendo que alguma coisa que a igreja fez, alguma canonização, alguma norma, alguma regra, algum dogma que a igreja, que vem da igreja, que a igreja assina, nós não podemos cair na besteira de duvidar, tá bom? Como que a ordem que São Domingos sentiu no coração de fundar foi aceita pelo Papa, e como que chamava a ordem? Inicialmente, né, ele sentiu esse anseio, esse desejo, e ele foi até o Papa, na época, Padre Inocêncio III, e ele relatou o desejo de fundar essa ordem, né, e começou a conversar com o Papa. Só que, como São Francisco de Assis, os dois viveram e se conheceram até. Vou dizer um dos relatos que os dois se encontraram. O mesmo Papa, não deu muito valor
né, para aquilo que ele estava dizendo, não deu muita atenção, vamos dizer assim. Porém, como quando São Francisco, as histórias são bem parecidas e elas se encontram aqui, a de São Domingos eu li aqui no Legenda Áurea, vai dizer que o Papa, depois que despediu Domingos à noite, o Papa Inocêncio III teve um sonho, e ele sonhou que a igreja de Latrão, que é uma igreja que fica em Roma, ela estava caindo, uma das pilastras havia sido demolida e ela estava caindo. E de repente ele vê um frade aparece e com seus ombros sustenta a igreja de Latrão. Não deixa cair. Não deixa cair, ele sustenta. E a igreja fica de pé devido a estar nos ombros deste frade. Quando o Papa olha para o frade, ele vê São Domingos de um sonho. Um sonho profético. Um sonho profético. Quando o Papa acordou deste sonho, ele teve o discernimento automaticamente de que era para que ele aceitasse a ordem de São Domingos de Gusmão. Tomou posse na hora. Tomou posse. No outro dia já chamou Domingos, já teve uma reunião com ele e, né, a ordem então se chamaria Ordem dos Pregadores, né, conhecida como Ordem Dominicana também, mas ele deu este nome, Ordem dos Pregadores. Né? A única coisa que o Papa pediu para ele é que ele não criasse uma nova regra, mas que ele aderisse a uma regra que já existia, de alguma outra ordem. E São Domingos então refletiu, neste livrinho aqui vai dizer que ele ficou em dúvida entre duas ordens, que já era existente na época dele, que foi a ordem beneditina, de São Bento de Núrcia, e a ordem de Santo Agostinho, a agostiniana. Ele ficou entre a regra das duas ordens. Ele ficou em dúvida, mas ele decidiu pela regra agostiniana devido ao carisma dele, que era um carisma de pregação, né? De doutrina. Um carisma que era para expandir a palavra. A ordem de São Bento era uma ordem mais monástica, mais contemplativa. Então, São Domingos decide pela ordem agostiniana. Uma das coisas que me liga muito é devido a isso, né? Depois que eu fui entender, conhecendo a história dele, eu fui entender, porque eu sou devoto de Santo Agostinho também. Então ele escolhe a regra agostiniana, a regra de Santo Agostinho, para a ordem dos pregadores, né? E ali o Papa Inocêncio, nesses trâmites, acabou morrendo, né? No meio desses trâmites, e o Papa Honório é quem institui a ordem de São Domingos de Gusmão, a ordem dos pregadores. Ele institui a ordem, né? E algumas pessoas tiveram visões sobre esta ordem, das coisas que aconteceriam. Essa ordem, eu até anotei alguns santos aqui, se deriva dela muitos santos, né? Se propaga muitos santos, assim como a ordem franciscana, que é da mesma época. Um deles, muito famoso, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, outro doutor da igreja, dominicano. Tudo dominicano. São Vicente Ferrer, um grande santo, taumaturgo da igreja, né? Um Papa, São Pio V, um Papa era dominicano da ordem dele. Santa Catarina de Sena, né? Uma das filhas da terceira ordem dominicana. Santa Rosa de Lima, e também um outro grande propagador do Santo Rosário, que ainda não é santo, mas é beato, que é o Beato Alano de la Rocha. Esse também era dominicano. Só quero terminar de falar sobre a ordem, que muitas pessoas tiveram visões, inclusive uma visão o próprio santo teve, né? Ele teve uma visão quando ele estava em Roma ali, rezando. Ele teve uma visão e ele viu Jesus Cristo no céu com 3 setas. Essa história é bem conhecida, né? Para aqueles que adentram e estudam mais. Ele viu Jesus Cristo apontando 3 setas para a terra, que Jesus estava decidido a destruir a terra com 3 setas. Então Nossa Senhora aparece na visão e pergunta para o filho o que ele iria fazer com as 3 setas. E Jesus responde: como todo mundo está cheio de 3 vícios, a soberba, a concupiscência e a avareza, quero destruí-lo com essas 3 setas. E ali há um diálogo todo que eu não vou ler, né? Mas Nossa Senhora então suplica, pede para o filho que não fizesse isso, porque ela levantaria 2 homens, 2 escravos, que
constituiriam a igreja de Cristo. Um pela doutrina e o saber, e o outro pela pobreza e a caridade. E esses dois homens, ela revelou a Jesus, mostrou, São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis, os dois homens desta época, que sustentaram a igreja e que deram um novo caminhar à igreja. Foi uma visão que o próprio santo teve, que está no Legenda da Áurea também, que eu li. Meu irmão, minha irmã, eu estou inflamado aqui, meu coração está pegando fogo. Se abrir meu peito aqui, vai ter uma tocha de fogo aqui dentro, de ouvir essas coisas. Meu Deus do céu, cara. Eu quero que a gente tire este exemplo para a nossa vida. Olha como que era a perseguição, 2 ou 3 seitas terríveis. Quando ele citou as 2, 3 seitas, ele não tinha falado dos muçulmanos ainda. Então vamos poder falar que também existia já os muçulmanos ali perseguindo. E mesmo assim esse homem ele defendia a fé. Mesmo assim ele quis fundar. Ele não quis ficar parado. Ele não quis apenas ficar apontando os erros. Isso é muito fácil. É muito fácil criticar, ir embora e não fazer nada. E aí a gente vê no final desta explicação que, pegando o começo e o final desta explicação, a gente vê que a igreja sofria dois problemas terríveis. O problema da perseguição, das seitas que saqueavam as almas, e o problema também do clero corrompido. E olha aonde Nossa Senhora, a mãe da igreja, a Imaculada, a poderosa, começa a intervir, a entrar na vida de São Domingos. Ela levanta Francisco de Assis com a caridade e a pobreza evangélica, tá? Para curar a avareza do clero, e levanta Domingos como doutor, como um homem pregador, defensor da fé. Meu Deus do céu, gente, que tremendo, que tremendo. E, inclusive, depois dessa visão que ele tem, que ele se encontra pela primeira vez com Francisco, porque ele viu São Francisco na visão, mas ele não conhecia São Francisco. O Papa ou Domingos? São Domingos. Ele teve a visão, das setas, Jesus apontando as setas, e depois ele não conhecia, ele viu que era um deles, era ele, e o outro ele não conhecia, era São Francisco de Assis. Ele sabia que tinha um outro homem. E em Roma, nesse dia, São Francisco apareceu lá para conversar com o Papa e eles se encontraram. Foi a primeira vez que eles se encontraram. E quando São Domingos viu São Francisco, ele correu de encontro e falou para ele: eu tive uma visão, explicou a visão para São Francisco de Assis e disse: se nós dois permanecermos juntos, nada poderá nos derrubar. Nós vamos abalar as estruturas da igreja. E assim foi realmente o que aconteceu. Depois disso eles tiveram outros encontros, existem outros relatos de encontros deles, muito bonitos até, mas que a gente não vai ter tempo de falar. Não existia um querer derrubar o outro. Não existia. Não existia ciúme. Não existia. Não existia orgulho. Trabalhavam para o mesmo reino, não tinha orgulho, não tinha contenda. Tudo em prol do Evangelho. Tudo para Jesus Cristo. Pela igreja. Pela igreja. Amar Cristo através da igreja. Amar a Cristo Meu através Deus do céu, igreja. A gente fica louco escutar essas coisas, gente. Vamos para a 7ª pergunta. Como São Domingos guerreou contra os hereges albigenses? Essa história é uma história que a gente carrega no nosso coração, devido à arma que São Domingos utilizou. Veja, eu já disse isso, e ele realmente era um imitador de Jesus Cristo. Como quando Jesus Cristo estava na cruz e disse: eu tenho sede de almas. Eu tenho sede, mas não era sede de água, era sede de almas que ele tinha. Os santos, os grandes santos da igreja, eles tinham essa sede de salvar almas. E São Domingos olhou para o tempo dele, olhou para toda aquela situação, para tudo aquilo que estava acontecendo, e ele, percebendo que ele não conseguia converter os albigenses, ele não conseguia converter os hereges para a fé verdadeira, para a fé católica, porque o clero também estava corrompido, os corações estavam todos endurecidos. Este homem, meus irmãos e minhas irmãs, como o Mauro disse, não atacava a igreja, não, ele chorava
porque ele queria salvar as almas e ele não tinha o entendimento de como fazer, porque ele já estava esgotando aquilo que ele poderia fazer, já estava se escasseando. Não tinha rede social. Não tinha rede social, não tinha live para ele assistir, para ele enviar um vídeo e mandar e os hereges serem convertidos. Eles não eram convertidos devido ao clero corrompido. Eles olhavam para o clero e falavam: como com você dessa igreja? Então, São Domingos ele chorava. Em uma dessas crises de choro que ele teve, ele entrou decidido numa mata, numa floresta, e ali ele ficou 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, apenas chorando, jejuando e rezando. Se penitenciando, se autoflagelando. Para quê? Para a salvação das almas, para tirar aqueles que estavam no erro e trazer para a verdade. Olha como isso é tremendo, porque hoje o que nós conseguimos fazer muitas vezes é olhar para a pessoa que está no erro e apenas julgá-la, apenas rejeitá-la, apenas afastá-la. Mas São Domingos era um santo diferente. Ele queria trazer as almas, ele queria resgatar as almas de volta para aquilo que é verdade, porque a palavra de Deus vai dizer, meu irmão, Deus quer salvar a todos. Isso depende só de Deus? Não, nós temos uma parcela. Santo Agostinho vai dizer isso. Nós temos a parcela. Deus quer salvar, mas nós também temos que querer a salvação. É por isso que muitos se perdem, porque não querem. Mas Deus quer salvar a todos, e São Domingos entendia esse anseio de Deus, e ele ia em busca. Quando chegou na terceira noite, ele estava exausto, cansado de se autoflagelar, estava cansado das suas penitências, do seu jejum. Ali ele desmaia, entra em coma por um momento, e ele tem uma visão, e é a visão da Mãe Beatíssima. Nossa Senhora aparece para ele com 2 virgens do lado e faz uma pergunta para São Domingos. Essa história está no Segredo do Rosário de São Luís Maria de Montfort. Nossa Senhora aparece com 2 virgens do lado, faz uma pergunta para ele, dizendo: Domingos, você sabe com qual arma, Nossa Senhora diz bem assim, com qual arma a Santíssima Trindade tem ganhado as batalhas do mundo? E ele responde: ó Senhora, eu não sei, mas a Senhora o sabe. Então ela responde: as batalhas têm sido ganhas através do meu saltério angélico. E ali Nossa Senhora entrega nas mãos de São Domingos de Gusmão uma arma que não foi feita pelos homens. Não existia. Não existia. Uma arma que não foi fabricada por mãos de artesãos. Não foi. Veio diretamente das mãos de Nossa Senhora. Ela entrega a São Domingos e ele fica inflamado. Ele sai daquela mata e automaticamente ele adentra a cidade e vai direto para a catedral. Ali vai dizer o relato do livro do Segredo do Rosário que os anjos badalavam os sinos para que o povo viesse até a igreja para escutar o sermão de São Domingos de Gusmão. As pessoas se reuniram e aglomeravam, e quando São Domingos começou a pregar sobre a arma que ele havia recebido de Nossa Senhora, ali o templo se fechou, houve uma tempestade, raios, trovões. A tempestade era tão forte que as pessoas começaram a ficar com medo, se empalideceram de medo, e o medo aumentou quando um fato extraordinário aconteceu naquela catedral. Enquanto São Domingos pregava, uma imagem de Nossa Senhora levanta 3 vezes as mãos para o alto, uma imagem de gesso como essa, levanta as mãos para o alto por 3 vezes. O povo ficou apavorado, mas São Domingos acalmou a todos pela pregação que ele fez. E ali vai dizer o relato que quando São Domingos terminou a pregação dele sobre o rosário, todas as pessoas daquela cidade de Toulouse, a cidade de Toulouse, todos os habitantes se tornaram devotos do rosário, aderiram à fé, começaram a rezar, e ali passaram fervorosamente a adentrar
enxergar os mistérios do céu, porque Nossa Senhora também disse a São Domingos: o meu saltério é o compêndio do Novo Testamento. É o compêndio. Quer saber o que está escrito na palavra de Deus, meu irmão, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo? O que os nossos irmãos não entendem, os nossos irmãos separados não entendem, é que aqui reza-se a Ave Maria, o Cântico Novo, reza-se a saudação angélica, mas aqui nós também meditamos a vida do Senhor. É aqui. Na época de São Domingos de Gusmão, existiam muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas que não tinham contato com o livro, não sabiam ler. Como elas entendiam o Evangelho, meu irmão? Aqui, no rosário. Os mistérios foram compostos por quem? Os mistérios foram compostos depois, né? Eu não me lembro do santo agora, mas o rosário foi se formando durante o tempo, né? Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Ele foi se formando. Ele antes a Ave Maria não tinha a segunda parte, na época de São Domingos de Gusmão. Depois foi adicionada Santa Maria, Mãe de Deus, né? Era rezado também: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. Não tinha Jesus, depois foi acrescentado, e assim foi. Mas eu digo, as pessoas entendiam a vida de Jesus através do rosário. Ele foi montado certinho, e a gente pode até fazer uma live depois só sobre o rosário, montado certinho com o decorrer do tempo, né? Com os mistérios, com as meditações, até as Ave Marias. Então isso foi sendo formado, né, durante o tempo, durante as coisas da história da igreja, né? Eu já vi alguma coisa, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que São Simão Stock tem alguma coisa a ver com a segunda parte da Ave Maria. Eu posso pesquisar, não é certeza, mas Um escapulário? Ele tem alguma coisa. Não é que ele fala ou não sei. Eu não sei com certeza, mas eu já ouvi alguma coisa. Nós vamos fazer uma live só falando da montagem do rosário. O que o irmão falou aqui, você entendeu? Essas bolinhas não foi feito pela mão de um homem. Não existia. E ele foi entregue assim pela Virgem Maria nas mãos de São Domingos. No momento de aflição, ela falou: sabe qual é a arma que você vai vencer todas as batalhas? É aqui. E ele recebe das mãos da Virgem Maria o rosário e também a missão de ser pregador de um rosário. E as pregações dele tinham como base o Santo Rosário, que é o nosso apostolado da fraternidade, o apostolado do Santo Rosário. Entendeu? Pregamos e rezamos. Como o irmão explicou, que ele foi montado, foi sendo constituído durante o tempo e a história da igreja, nós estamos acompanhando até hoje. Hoje nós vemos no rosário com 4 terços, 4 mistérios: gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Vamos entender tudo isso daí, entende? E São Domingos, que já tinha o chamado de pregador, quando ele recebe o rosário das mãos da Virgem Maria, o ministério de pregação dele recebe uma unção especial, não é isso, irmãos? Vamos para outra pergunta. Nós vemos que Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, ele expulsava os demônios. Nós vemos a igreja primitiva, nos apóstolos, também acontecer diversos exorcismos, principalmente no ministério de Paulo apóstolo. A igreja parou ali? Ficaram só nos apóstolos? Não. O ministério do Cristo está também no ministério sacerdotal. Outro Cristo, entendeu? Então a igreja teve santos exorcistas tremendos. Quando se fala de um santo exorcista, a gente imediatamente lembra de São Bento, pela sua medalha, pela história da sua vida, e por ele, na própria ladainha, dizer que ele é dominador dos demônios. Mas hoje a história aqui é São Domingos, também foi um grande exorcista da igreja. Fala para nós a respeito disso, irmão. Eu quero, para falar do que ele fazia, né, dele ser um santo exorcista, porque ele era padre, né? Eu quero relatar alguns testemunhos da vida dele, algumas histórias que aconteceram, né, através do Santo Rosário, mas também outras histórias
de exorcismo que aconteceu na vida deste santo, né? Uma delas bem conhecidas, que está as duas que eu vou contar, está aqui, as duas primeiras estão no livro do Segredo do Rosário, que é quando um herege, né, ele começa a blasfemar contra o Rosário, e por ele blasfemar contra o Rosário, né, 15 mistérios naquela época, quando São Domingos recebeu o Rosário, 15 mistérios, Deus permitiu que 15.000 demônios adentrassem o corpo deste homem, né? E ali é levado este homem a São Domingos e ele começa a exorcizar este homem. Como? Rezando o rosário. Ele intima as pessoas que estão ali a rezar o rosário com ele, e enquanto eles estavam rezando o rosário, ele teve uma visão de Nossa Senhora que aparecia com um cajado de ouro nas mãos, e a cada Ave Maria rezada do rosário, Nossa Senhora golpeava o corpo daquele herege, né? Lógico que o herege não sentia, mas ela golpeava, e cada Ave Maria saía do corpo em forma de brasa, sem demônios do corpo. Em cada Ave Maria. Em cada Ave Maria rezada, 100 demônios eram extirpados do corpo daquele homem. E no final de toda a oração do Santo Rosário, todos os 15.000 demônios é retirado dele. Ele reconhece o seu erro, se converte, adentra a fé católica e passa a ser um devoto do Santo Rosário. Esse é um exorcismo que São Domingos fez através do Santo Rosário. Existe um outro exorcismo de uma outra vez, que ele estava pregando para 12.000 pessoas. 12.000 pessoas estavam no lugar, e então um homem chega endemoniado, e este homem também blasfemava. Ele estava pregando no microfone. Não. E esse homem também blasfemava contra o rosário. Também existia no corpo deste homem muitos demônios. Esse relato é um pouco maior. Então, São Domingos, para exorcizar este homem, ele não reza o rosário, mas ele coloca o rosário no pescoço deste homem. Coloca o rosário sobre o pescoço deste homem. E ali os demônios que estão no corpo dele começam a chorar, a choramingar, a sofrer, porque a arma que destruiu o inferno estava sobre aquele homem. E eles pediam para Domingos deixar que ele saísse do corpo, só que São Domingos não deixava. São Domingos queria fazer algumas perguntas. E quando São Domingos faz a primeira pergunta, os demônios confessam que pelo rosário que ele pregava, ele assustava o inferno inteiro, e que ele era o homem mais odiado de todo mundo pelos demônios, por causa das almas que ele salvava, que ele resgatava, que ele arrebatava, tirava das mãos do demônio e trazia para a salvação. Por causa disso, ele era o homem mais odiado do inferno. Meu pai amado. E ali os demônios começam a pedir para ele, choravam, lamentavam e pediam: deixa que nós saiamos, porque nós estamos sofrendo um inferno aqui dentro deste corpo, devido ao Santo Rosário no pescoço daquele homem. E São Domingos ali começa a perguntar outras coisas, e os demônios não queriam dizer as coisas que ele perguntava, né, que era sobre Nossa Senhora, quem era Nossa Senhora, e eles não queriam relatar, porque se o povo ouvisse, o povo ia abraçar Nossa Senhora, ia querer ela mesmo assim, trazer para perto, e os demônios recusavam falar. Então São Domingos suplica, e a própria Virgem Maria aparece e obriga os demônios a relatarem. E o relato, eu gostaria de ler, porque é um relato meio grande. Os demônios vão dizer, numa das falas dos demônios diz: nós não precisamos falar, nós somos mentirosos. Eles não queriam falar, mas Nossa Senhora obriga eles a dizerem a verdade. E ali os demônios começam a falar: ouçam, pois, cristãos, esta mãe de Deus é onipotente e pode impedir que seus servos caiam no inferno. Ela, como um sol, dissipa as trevas de nossas astutas maquinações, descobre as nossas intrigas, rompe nossas redes e reduz a inutilidade de todas as tentações. Vemo-nos obrigados a confessar que ninguém persevere em seu serviço e se condena. Nossa. E aí eles dizem a seguinte frase, que é famosa:
Um só suspiro que ela apresenta à Santíssima Trindade vale mais que todas as orações, votos e desejos de todos os santos. Temos mais medo dela do que de todos os bem-aventurados juntos, e nada podemos contra os seus fiéis seguidores. Jesus amado. São Domingos exorciza aqueles demônios e eles nunca mais voltam para o corpo deste homem. Tem mais 2 relatos de libertação que São Domingos fez, e agora de outra forma. Uma vez um jovem, trouxeram um homem para ele endemoniado, e este homem endemoniado estava ali. São Domingos, apenas com a estola que estava no seu pescoço, tira a sua estola e coloca a estola no pescoço daquele homem e pede para que os demônios se retirassem dali, mas que eles prometessem nunca mais voltar. E os demônios diziam: mas como que nós vamos prometer? E ele falava: pelo sangue dos santos mártires. Aí os demônios replicavam: mas nós não podemos, as virtudes deles são maiores que a nossa. Nós somos uma coisa, eles são outros. Mas São Domingos obrigou eles a suplicarem aos mártires para dar como se fosse um fiador deles. E o relato que está na legenda áurea vai dizer que eles foram aos santos mártires, os santos mártires concederam, que disseram que era verdade, que os demônios nunca mais voltariam naquele homem, e como prova, as relíquias dos mártires se reviraram, se colocaram ao contrário dentro dos relicários, para provar que era verdade aquilo que os demônios estavam dizendo. E este homem foi exorcizado e liberto de toda a tentação, de toda a maquinação do demônio. Isso com certeza foi salvo, se salvou, né? Devido à experiência que ele teve. O livro não relata nada disso que eu estou dizendo, mas a gente tem esse entendimento. Meu Deus do céu. Mais um relato. Pode? Esse é rapidinho. Uma vez um jovem que estava com um desejo inflamado da carne, o demônio tentava muito esse jovem com as tentações da carne. Esse jovem estava caindo muito na tentação da carne, né? Ele se aproxima de São Domingos, vai até uma missa, assiste a missa de São Domingos, e no momento do ofertório, vai dizer o legenda áurea, este jovem se aproxima do santo e beija a mão de São Domingo de Gusmão. Veja que no beijo que o jovem dá na mão de São Domingos de Gusmão, a pureza deste homem era tamanha que o jovem sentiu um odor maravilhoso, um cheiro, um perfume que adentrou as narinas daquele jovem, e toda a impureza que existia no jovem foi dissipada através de um beijo na mão deste grande santo. Todas essas coisas que o demônio estava maquinando, aquele jovem foi liberto neste momento. Quando beijou a mão de São Domingos e sentiu o perfume, ele foi liberto. Beijou a mão sacerdotal. Beijou a mão sacerdotal, sentiu o perfume suave. Na mão do sacerdote está o sangue do Senhor. Está o sangue do Senhor. Minha Nossa Senhora, quero abrir um parênteses, não tem como. A gente vê que no primeiro exorcismo dos 15 mil demônios que estavam no herege, olha o que foi falado, né? Deus permitiu que 15 mil demônios entrassem no herege. Por que Deus permitiu? Porque ele estava blasfemando, xingando, criticando o rosário de Nossa Senhora. Agora você imagina esses por aí que falam da própria Virgem Maria, que a chamam de nomes absurdos. Você vai acreditar que vem de Deus isso? Que um homem desse provém do Espírito Santo? Você vai acreditar que uma doutrina dessa vem da palavra, vem da vontade de Deus, vem do coração de Deus, que o Espírito Santo está ali? Meu irmão, não tem como acreditar nessas coisas. Não tem como fazer um compartilhamento com isso. É uma realidade. Olha outra coisa que ele falou aqui que eu anotei, que através do rosário que ele rezava e pregava, ele assustava e aterrorizava todo o inferno, e que ele era o homem mais odiado de todo mundo, que os demônios mais odiavam, porque através do rosário, da oração e da pregação do rosário, ele roubava, ele tirava as almas da garra do demônio. E aí, num dos exorcismos, o irmão explicou, né? São Domingos não deixa os demônios sair, porque ele queria fazer perguntas, e fazendo perguntas
sobre a respeito do rosário da Virgem Maria, olha a palavra do demônio. Ouçam, pois, cristãos, falando de Nossa Senhora, o demônio foi obrigado. Esta mãe de Deus é onipotente e pode impedir que os seus servos caiam no inferno. O demônio proclamou a glória da Virgem Maria, falou que ela pode impedir que um dos servos dela caia no inferno. O demônio falou isso. E ele fala também: um só suspiro que ela apresente à Santíssima Trindade vale mais que todas as orações, votos e desejos de todos os santos juntos. É a Virgem Maria, é a Imaculada. Olha o que o demônio fala: temos mais medo dela do que todos os bem-aventurados juntos, e nada podemos contra seus fiéis seguidores. Essa é a mulher vestida de sol. E aí, só para encerrar, um possesso é liberto pela estola de São Domingos. O que é estola? É aquela fita, chamar de fita, uma faixa que o padre usa aqui de cor. Ele coloca os vestes da Santa Missa, né, brancos, né, e ele coloca a estola, que é aquela faixa de acordo com a cor da liturgia do dia, tal, é vermelho, é roxa, tal. Pela estola, olha o poder. Se alguém que outro dia na live do Padre Pio, um padre lá do Ceará acompanhou a gente, né, nos mandou a bênção dele, né? Se ele estiver assistindo, obrigado, viu, padre, pelo senhor ter mandado para nós a sua bênção. Então, se tiver algum sacerdote ouvindo esta live ou vai ouvir, a sua estola tem poder exorcístico. Outra coisa também que eu quero colocar dentro do parênteses: o jovem que estava ali vivendo a impureza, as amarrações do demônio, profundamente na impureza, ao beijar a mão sacerdotal de São Domingos, a santidade de São Domingos exalou um perfume que, entrando nas narinas daquele jovem que estava perturbado, possuído pelo demônio da impureza, ele foi liberto ao beijar a mão do sacerdote. Deixa beijar a sua mão, Pai. Deixa os fiéis na sua simplicidade pegar na sua mão e beijar a sua mão, porque a sua mão tem o poder do sacramento da ordem, o poder de trazer Jesus para nós. A sua grandeza, a unção que está sobre ti, Pai, a unção que está sobre o Senhor é maior do que a dos anjos. Um anjo não pode trazer Deus na terra no sacrifício da Santa Missa, e o Senhor, pelo sacramento da ordem, pode. Então recebe o nosso beijo na sua mão sacerdotal, por esta live, por este vídeo. Nona pergunta: o que São Domingos costumava dar como penitência para aqueles que se confessavam com ele? Sem dúvida nenhuma, as penitências que São Domingos dava às pessoas era rezar o rosário. E eu quero dar um exemplo, porque tem muito exemplo desse santo. E eu quero dar um só, de uma mulher, uma mamã, morava em Roma, e ela foi até São Domingos apenas para se confessar. Era uma mulher piedosa, uma mulher que fazia penitência, uma mulher que fazia muitas orações, uma mulher que fazia de tudo. Ia na missa, fazia tudo. Uma mulher que, se as pessoas que olhavam para ela diziam, uma mulher santa, uma mulher piedosa, uma mulher que cumpre os preceitos. Mas ela foi se confessar com São Domingos, e aí, ao se confessar, São Domingos pede para ela, como penitência, rezar o rosário todos os dias. Ela olhou no momento e falou: mas eu já faço tantas orações, né? E o que acontece? Essa mulher sai dali e ela não cumpre essa penitência, devido a ela achar que as orações dela bastavam, era suficiente. O que ela fez? Ela rezou um rosário, que São Domingos pediu, e não rezou mais. Em um determinado momento da vida dela, depois, passado o tempo, ela teve uma visão, e ela teve a visão do próprio julgamento. Ela teve a visão, foi arrebatada, e quando ela chegou lá estava São Miguel Arcanjo com a balança. Ali estavam os santos, Nossa Senhora, Jesus Cristo, e ela observando, e ela viu que o julgamento era o julgamento dela.
Então foi colocado do lado todas as orações que ela fazia, todas as penitências, todas as virtudes dela, foi colocado de um lado da balança de São Miguel. E do outro lado, todas as misérias e os pecados. Quando foi colocado os pecados e as misérias que ela tinha, junto com as orações, a hora que colocou na balança, foi tão tamanho o peso que todas as orações, todas as penitências foram jogadas para fora da balança. De tão pesada que eram os pecados que aquela mulher tinha. Sabe o que aconteceu? Na visão ela começou a suplicar a quem? A Virgem Maria, pedindo: mãe, me ajuda, me dá a libertação, o que me intercede por mim nesse julgamento. O que Nossa Senhora fez? Um único rosário. Aquele rosário. O rosário que ela tinha rezado quando São Domingos pediu como penitência. Um rosário foi colocado na balança, e um rosário equiparou o peso da balança com todos os pecados, com todas as misérias que aquela mulher tinha, e ela é voltada da visão, e a partir daquele dia ela nunca mais deixou de rezar. Glória a Deus. Meu Deus do céu, que poder que é esse que emana do rosário? Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, a fraternidade, ela foi fundada no Santo Rosário. Só um parênteses, eu comecei a rezar meu rosário com 17, 18 anos. Eu nem em igreja eu ia, eu rezava o terço. Antes de rezar o terço, eu rezava 10 Ave Marias para Nossa Senhora Aparecida. E um dia, andando no calçadão, eu encontrei aquele, sabe, do pessoal lá da Nossa Senhora de Fátima, como chama? Arautos. Os arautos. Encontrei uma foto de Nossa Senhora de Fátima dos arautos do Evangelho. Falei: poxa, eu vou rezar 10 Ave Marias para Nossa Senhora Aparecida. E essa Nossa Senhora que achava que era 2, eu vou rezar 10 para ela também. E naquele meses rezando 10 Ave Marias para cada Nossa Senhora, eu descobri o terço. Comecei a rezar o terço, descobri que era uma só, a mãe de Deus. E um dia eu fui numa loja, na época, esta senhora, que vou citar o nome dela, a Dona Isabel da Misericórdia, ela mora em São José do Rio Preto. Essa mulher que me apresentou, por intercessão de Nossa Senhora, um rosário para mim. Olha, eu quero um terço. Você jovem, reza um terço? Reza o terço diário? Eu falei: eu rezo o terço diário. Por que a senhora está falando? Porque é difícil. Mas eu quero te falar uma coisa, ela disse. Todo aquele que reza um terço diário, um dia, Nossa Senhora vai fazer rezar o rosário. Eu ouvi aquilo e penetrou meu coração. Eu falei: então vou começar hoje. Vou começar hoje. Foi alguns anos antes de instituir o mistério luminoso. O Papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos. Eu já rezava no Santo Rosário. Aí quando João Paulo II tem a revelação também, que foi inspiração da Virgem Maria, não é humano, eu comecei a rezar o rosário dos 4 terços, estou até hoje. Graças a Deus. Então a fraternidade, ela é fundada, por isso que era o apostolado do rosário. 10ª pergunta, irmão. Prodígios e milagres de São Domingos de Gusmão. Segura essa paçoca. Um dos grandes prodígios que eu tenho como graça de Deus na vida do santo, né, de São Domingos de Gusmão, é que eu já ouvi relatos, eu nunca li, é que ele dormia apenas 40 minutos por dia. Nos livros que eu li, onde eu pesquisei, não fala em tempo, mas fala que ele era um homem que dormia muito pouco. Que ele participava da missa, ele era arrebatado de tamanha forma que parecia que o próprio Jesus Cristo estava encarnado na sua frente, de tamanha espiritualidade que aquele homem ficava na missa. Então muitas vezes São Domingos ele estava participando da missa com os irmãos e na madrugada ele celebrava a missa para ele mesmo. Então ele ficava acordado o tempo todo, tanto que tem um monte de relato que São Domingos tem visão de Nossa Senhora andando pelos quartos dos frades. São Domingos tem visão até do demônio que perturbava os irmãos enquanto dormia, enquanto comia, porque São Domingos dormia muito pouco. Isso é um grande prodígio que acontecia com ele. Quando batia o sono dele, ele apenas recostava a cabeça onde ele estava. Aonde ele estava, ele
colocava a cabeça e ali ele descansava por um pouco de tempo e depois já voltava à sua atividade normal, à oração, aos jejuns, a tudo que ele fazia. Então esse é um grande prodígio. Um dos milagres que São Domingos fez, no Legendário existem 2 ressurreições, vou relatar. Um jovem que estava andando a cavalo caiu num precipício, né, com o cavalo, e o jovem morreu. Ali São Domingos foi chamado, ele foi até o lugar onde o jovem estava, e em uma oração que São Domingos faz ali diante do precipício, aquele jovem restaura a sua vida e volta para a vida, volta a ser vivente. Uma outra ressurreição que ele faz é na igreja de Sisto. A torre, uma das pilastras da torre caiu em cima do arquiteto, e as pessoas então desesperadas começam a chamar São Domingos. São Domingos vai lá, reza e pede para as pessoas: retirem as coisas, retirem os cacos, retirem os pedaços da pilastra. E quando as pessoas retiram os pedaços das pilastras, aquele homem sai ileso, sai intacto, com vida debaixo da pilastra. Um outro milagre de São Domingos de Gusmão, que me lembra muito a divisão, né, dos pães que Jesus faz, a partilha, né? Estava no convento de São Domingos e mais 40 frades, e não tinha nada o que comer, apenas um único pão existia. São Domingos então pede para os irmãos trazerem pão, e ele reza sobre o pão, reza sobre aquele pão e divide em pedaços minúsculos para cada irmão, e cada frade pega um pedaço de pão. E quando eles começam a mastigar aquele único pedaço de pão que São Domingos havia partilhado com eles, né, a multiplicação do pão acontece. 2 frades entram, 2 frades desconhecidos, ou seja, 2 anjos entram com seus hábitos revestidos de pães e colocam sobre a mesa, e ali os frades deixam e se retiram e somem. E aí São Domingos olha para os seus irmãos frades e diz: agora vocês podem se servir. Ou seja, pela oração daquele homem, os anjos trouxeram pães para os frades se alimentarem naquela noite que não tinha nada para comer. Então isso foi um dos milagres de São Domingos. Um outro milagre de São Domingos que me lembra um conterrâneo dele, que é Santo Antônio de Pádua. Uma vez caminhando, caiu uma forte chuva sobre eles. E ele, para não se molhar, para não deixar ninguém que estava com ele se molhar, ele traça o sinal da cruz para o céu. E sobre eles, a chuva caía sobre a lateral, caía em todos os lugares, mas sobre os frades que estavam com ele, sobre São Domingos, nem uma gota sequer molhou a orla do hábito de São Domingos de Gusmão. Esses são um dos milagres de São Domingos de Gusmão. Existem outros vários que eu não anotei apenas alguns prodígios e milagres que este santo realizou, mas existem muitos outros. A gente vê o irmão falar aqui, né? Estamos falando alguns só, e você pode estar aí em casa. Tem muitas pessoas hoje ainda na igreja, isso é um problema terrível, isso é complicado, isso é falta de fé isso. Tem muita gente que não dá valor nas histórias dos santos, das vidas dos santos. Acham que muitas coisas é história, mentira, não é verdade, não aconteceu, isso é ilusão. Irmão, a gente vê que o que aconteceu na vida de São Domingos, 2 ressurreições, milagre da multiplicação dos pães, parar a chuva, sem contar, durante toda esta biografia, a gente ouviu falar de sonhos, de visões místicas, de revelações que o próprio Deus dava para esses homens. Deus age, gente, e continua agindo. Se Deus encontrar hoje homens e mulheres de fé, Ele também vai agir desta forma, igualzinho está no Evangelho. Aquele que crê em mim farão obras maiores do que as que eu fiz, dos que é que eu faço. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que estas que vocês viram. É assim que funciona. Por que nós não vemos tantos sinais hoje? Por que a gente vê muitas vezes muito barulho, muita converseira, e a gente não vê cura, a gente não vê pessoas serem levantadas, a gente não vê milagres de conversão, a gente não vê jovens mudando, tá num rumo, de repente para
e volta, converte, vai para outro caminho. Isso tudo é sinal de Deus. Por que é tão raro na igreja hoje? Devido à nossa pequenez, à nossa miséria, à nossa falta de fé, à nossa falta de leitura, à nossa falta de conhecimento e principalmente a nossa falta de oração, principalmente do Santo Rosário. É um absurdo. O Santo Rosário, ele não pertence de um movimento ou de um apostolado. Nós somos um apostolado do Rosário, amém? Mas o Santo Rosário, ele não pertence a um grupo de pessoas dentro da igreja. Não, o Santo Rosário, ele é da igreja. Ele foi dado pela Virgem Maria para a igreja, para os filhos da igreja, a arma. Entendeu? Para todos nós. Seja você do movimento A, do movimento B, da pastoral A, da pastoral C, você tem que rezar um rosário. Você não quer ver milagres, você não quer ver sinais, você não quer ver conversões, curas. É assim, meu irmão, é na base da oração. Nós temos contemplado essas coisas. Nós temos visto esses sinais acontecer na nossa vida e na vida das pessoas. Nós temos testemunhos tremendos do rosário dentro da própria fraternidade, de pessoas que estão conseguindo a vida, ganhar a vida, atingir outros caminhos, outros horizontes, construírem, fazendo obras espirituais e físicas pela oração do Santo Rosário. Deixa eu só acrescentar o que o irmão disse. Eu li isso no livro do Segredo do Rosário e eu senti vontade de falar, mas eu falei, mas não tem nada a ver eu falar isso. Mas o Mauro adentrou exatamente o tema. São Luís Maria Grande de Montfort fala exatamente isso que o Mauro disse. Eu até gostaria de ler esse trechinho, em coisa de 40 segundos eu leio, para você entender o que é quando você ouve uma história dessa, você fala, é impossível. Mas olha o que São Luís vai dizer sobre isso. Todo mundo sabe que há 3 tipos de fé devida às histórias dos santos. Devemos às histórias das Sagradas Escrituras uma fé divina. As histórias profanas que não contradizem a razão e a escrita por bons autores, uma fé humana. E as histórias piedosas, relatadas por bons autores e de forma alguma contrárias à razão e à fé e aos bons costumes, ainda que elas sejam por vezes extraordinárias, uma fé piedosa. Confesso que não é necessário ser nem tão crédulo, nem demais crítico, e que é preciso manter o equilíbrio em tudo para encontrar o ponto da verdade e da virtude. Mas reconheço também que a caridade crê facilmente em tudo o que não é contrário à fé, nem aos bons costumes. Da mesma forma, o orgulho leva a negar quase todas as histórias autênticas com a desculpa de que elas não estão nas Sagradas Escrituras. Olha a visão desse homem em 1600 e pouco, 1700. Essa é uma armadilha de Satanás, onde os hereges que negam a tradição caíram, e onde os críticos do momento caem insensivelmente a não crerem naquilo que eles não compreendem, ou naquilo que não advém, sem nenhuma outra razão do orgulho e da suficiência do próprio Espírito. Ou seja, quando você não crê nitidamente numa história contada por um santo, o próprio São Luís conta as histórias de São Domingos, você está caindo num erro terrível. Você tem que ter um ponto de equilíbrio em tudo que você ouvir de história de santo, um ponto de equilíbrio. Não duvidar de tudo, e nem também não é necessário você acreditar em tudo, mas que você creia que este homem foi um grande santo, um santo poderoso, que aconteceu coisas extraordinárias na mão dele. Isso não temos dúvida, isso é uma fé piedosa. Então, sabe que pegando o gancho do que o irmão está falando aqui, eu quero falar uma coisa para você profética. A gente vê que na igreja primitiva a perseguição dos cristãos era de um jeito. Eles morriam trucidados, crucificados, eram chama-viva, seus corpos queimados. No tempo de São Domingos a perseguição era de outra forma, e era terrível também. E nos nossos tempos, como que está sendo a perseguição da igreja? Como que eu e você temos nos portado diante desta perseguição? Está aí aos nossos olhos para a gente ver.
A gente vê que durante os 2020 anos sempre foi luta e perseguição, sempre foi batalha, cada um no seu tempo, de um jeito. Isso é fato, é fato. Hoje, eu e você, nós estamos sabendo driblar isso, a gente está conseguindo combater o que eu e o que você estamos fazendo em prol da igreja. Eu quero falar aqui para você, como forma de denúncia, entendeu? Hoje a gente vê muita palavra, e a gente vê dos próprios cristãos não só palavra, mas falta de atitude. A gente vê muita crítica contra a igreja, crítica contra a igreja, crítica contra a igreja, crítica, 1000 vezes crítica, mas a gente não vê homens e mulheres se levantando para fazer algo pela igreja. Isso é injusto. Isso é injusto. Ou Deus constituiu eu e você como juiz. Olha, fique em casa e aponte o dedo. Mostre o erro, não aceite, não faça, não esteja no meio do meu rebanho. Esse homem, ele queria estar no meio das pessoas, das erradas, dos pecadores. Que jeito que nós estamos sendo missionários hoje? Como nós estamos agindo? Que cristão que a gente está sendo? Quero deixar isso aqui um ensinamento que eu tomei para mim. Todo dia eu acordo de manhã, eu procuro saber o que, logo ao acordar, o que é a minha missão hoje. O que eu tenho que fazer à noite, vai ter cenáculo, não vai, onde eu tenho que ir, tem pregação, tem missão. O que eu posso fazer para contribuir pelo bem da igreja? Este é o meu pensamento todo dia quando eu acordo. Então é necessário, diante da história de São Domingos, já estamos encerrando a live, viu? Calma. Diante de tudo que nós ouvimos, nós precisamos colocar em prática o que você tem feito para combater os erros, para combater a falta de fé, para combater as pessoas indo embora da igreja. O que você tem feito para combater? Todo dia você tem acordado dizendo assim: o que eu posso fazer de bom para a igreja hoje? Ou você todo dia tem acordado já pensando em igual alguns canais no YouTube aí que tem por aí, os caras já levantam cedo, já maquinando um vídeo para falar contra a igreja. Fácil, né? Legal, ó. Parabéns para vocês, hein? Parabéns. Fácil ficar atrás de um celular, de uma câmera, filmando um vídeo, metendo pau na igreja e não fazer nada. Vai lá no meio, vai lá na Cracolândia, vai na periferia. Vai abrir cenáculo de oração, vai rezar terço nas casas, em vez de ficar maquinando contra a igreja. Vai atrás daquela pessoa onde um sacerdote não pode ir, ou talvez não quer ir. Vamos nós atrás. Vai rezar para um doente, vai rezar um terço da misericórdia para um doente numa UTI, atende uma pessoa em oração, faz o que você pode, desde que seja igual a Madre Teresa de Calcutá fala. Eu sei que o que eu faço não é nada, é uma gota d'água no oceano, mas sem essa gota o oceano já não era mais o mesmo. Reflexão. Tempos são difíceis, a vida inteira foi. E aí, a gente vai jogar pedra ou a gente vai chorar junto, tá bom? Então vamos já ir terminando. Como morreu e quando foi canonizado São Domingos de Gusmão, irmão? Rapidamente eu quero falar. São Domingos, ele teve uma visão de quando ele iria morrer. Um jovem de extraordinária beleza aparece para ele e chama ele e diz: vem, meu bem amado, vem para o gozo eterno, vem. Então naquele momento que São Domingos tem essa visão, ele já soube que ele morreria antes da Assunção, da festa da Assunção da Virgem Maria. Ele soube ali, né? Antes do dia 15 de agosto, ele já sabia que ele iria morrer, né? Então ele adoece, a sua doença vai tomando posse do seu corpo. São Domingos, enquanto doente, não aceitava ser colocado numa cama, ele preferia ser deitado nas palhas, ele não queria conforto de jeito nenhum, não teve a vida inteira dele, nem quando criança, e ele não quis nem a doença dele, ele quis conforto, ele preferia ser deitado na palha, aquela doença vai consumindo ele, né, vai deixando ele pior,
E aí, até o dia 6 de agosto de 1221, quando São Domingos falece, né? São Domingos morre, ali enquanto os irmãos estavam rezando por ele. O último gesto de São Domingos, enquanto os irmãos rezavam ali, ele levanta as mãos para o céu e ali ele dá o último suspiro e morre. Então, no dia 6 de agosto de 1221, era meio-dia, o horário que São Domingos morreu, e um outro frade em uma outra cidade teve uma visão. Ele, sem saber que São Domingos havia morrido, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. No mesmo horário, em outro lugar, em outra cidade, um frade dominicano teve a visão do céu se abrindo, e parecido com São Francisco, eles têm muita ligação. 2 escadas descem do céu. Uma do lado da Nossa Senhora e uma do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre essas escadas, anjos desciam e subiam. E desceram até onde estava um frade sentado numa cadeira ali. E a visão do frade é que quando as escadas chegaram ao chão, elas pegaram a cadeira e começou a subir a cadeira e levar a cadeira com o frade para o céu. Ou seja, ele estava tendo a visão de São Domingos ali, mas ele não sabia. Ele soube depois que São Domingos havia morrido. E ele teve o discernimento que aquele frade que ele viu, as escadas buscando, levando para o céu, era São Domingos de Gusmão. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 12 anos depois de sua morte. Só 12 anos? 12 anos depois. No dia 5 de julho, por volta do ano de 1933, 1934. Não se tem a data corretíssima, mas é por volta desses anos. Assim foi a história da... E hoje ele é um luzeiro no céu. Hoje ele é um luzeiro no céu que ilumina, né, um dos baluartes da fraternidade. O primeiro baluarte da fraternidade, que nos protege, nos impulsiona, né, intercede por nós, nos dá inspiração também, inspirações do alto. Tudo isso que nós vemos do rosário, não tenho dúvida que São Domingos sempre está intercedendo pela fraternidade, fazendo com que nós caminhemos, dando vontade para nós, dando essa graça, né, através da sua intercessão, para que nós possamos estar na caminhada desse apostolado, da divulgação desta arma poderosa que Ele mesmo recebeu. Pelas mãos da Virgem. Pelas mãos de Nossa Senhora. Irmão, irmã, vocês que passaram nessa live, que permaneceram até agora, obrigado. Deus lhe pague, Deus abençoe. Essa live vai rodar em muitos lugares. Então, já que vai para outras cidades, através da rede social, olha o testemunho do Padre Pio, um padre no Ceará, um padre muito bonzinho, entrou em contato com a gente para falar da live do Padre Pio. Então, como essa live vai longe pela rede social, eu quero fazer um propaganda aqui de alguns produtos que a gente tem. E como hoje o tema foi São Domingos, ele é o homem do rosário, nós temos vários rosários, são produtos nossos, artesanal, feito à mão, tá? Montado, tecido por nós mesmos, com muito amor. Ó, nós temos este terço de bolinhas de madeira, né? Só com a cruz, sem a medalha, esse é um valor mais baixo. Nós temos um terço também sem medalha, mas com a argola, com a cruz. Temos cordinhas de várias cores. Nós temos também bola de madeira com a medalha de São Bento exorcística. São terços lindos, gente, muito resistentes, tá? Não quebra à toa, não desgasta. Olha, esse da cordinha verde, não sei se vai dar para ver. E temos também terços feitos com arame. Nossa, tá meio enrolado aqui, peraí. Aqui, ó. Olha que terço lindo, gente. Bolas de madeira, feito com arame e alicate. Dá um trabalho, mas feito com muito amor. A medalha de São Bento, a cruz de ferro, tá? Esse aqui também é feito de arame, a cruz de ferro, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Um terço tremendo, um terço lindo. Eu não sei se no vídeo você vai conseguir ver certinho, mas, Mauro, como que eu faço para adquirir? Como que eu faço para ter um terço desse ou para ver melhor, numa foto melhor? Anota o telefone, né? Se você não conseguir anotar agora, não tiver caneta, calma, é só ir no vídeo depois, voltar lá com o dedinho e ver onde eu falo no telefone. Você vai falar com o Márcio, nosso irmão Márcio, o telefone dele e o WhatsApp é 17 99 791 2561. 17
99791-2561. A gente entrega para todo o Brasil, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, hoje eu vou gravar um vídeo falando do Rosário, desses produtos, só do produto, para amanhã pôr no Facebook, para ajudar a fraternidade. Você adquirindo, você vai estar ajudando a nossa missão. E você que conhece os irmãos da fraternidade, você sabe que a nossa meta é evangelizar, tá? Mas para evangelizar a gente precisa de recurso também. Senão você sabe como é que funciona hoje. Tá bom? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, hein? Que você possa ser abençoado com a tua família pela intercessão de São Domingos, né? Na sua imagem e na sua sagrada relíquia, que vai ficar num oratório aqui na nossa casa de missão, e quando ela for inaugurada, você é convidado a vir aqui venerar a relíquia de São Domingos, pedir as graças pela intercessão de São Domingos, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja. Nós vamos encerrar esta live agora, traçando sobre nós o sinal da cruz. Estivemos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.